Fala pessoal, hoje a gente vai ver a correção e resolução aí das últimas questões aí de operação de matriz para a gente ver o que a gente conseguiu trabalhar, o que que a gente não conseguiu, o que que a gente precisa aprofundar e em caso de dúvidas é só chamar que eu tento dar uma orientação da melhor forma possível para todo mundo, tá? Eita, apareceu um monte de coisa na frente. Então vamos lá. É isso aqui. Vamos que vamos. Falando hoje, né, de operação de matriz, que é uma coisa que a gente vem trabalhando aí nas últimas 3, 4 aulas, né? Questão 1, if Santa Catarina, né? O quadro 1 indica o consumo de água em litros pelo acionamento de uma torneira. Descarga de vaso e um chuveiro. Então, o quadro 1 ele vai ter 3 elementos. Torneira, descarga de vaso e chuveiro. Em residências construídas nos períodos indicados, né? Então a gente vê aqui, ó, casas construídas na década de 1980, né? No ano de 1998. Deixa eu pegar um óculos aqui que fica mais fácil para visualizar isso aí. De 1998 e 2010, né? Aí aqui, ó, a torneira está mostrando o consumo em litros por minuto, a descarga em litros por acionamento e o chuveiro também em litros por minuto, né? Que aí a gente tem que ver qual a forma que apresenta esse consumo, né? O quadro 2 indica o uso diário desses equipamentos, né, ou dessas saídas de água, de uma residência com 4 pessoas. Então aqui, ó, está a relação às residências e aqui está a relação ao consumo. A torneira, ó, 40 minutos por dia. Número de acionamentos de descarga, 32 acionamentos por dia. E chuveiro, né, 20 minutos por dia. Tem gente aí que toma banho mais longo que isso, hein? Então, essa tabela aí está meio furada. A partir do quadro 1 e 2, criaram-se as matrizes A e B abaixo. Ó. Eu apenas tabulei os dados que tinha no quadro 1 e no quadro 2 de forma a criar matrizes, né? Uma da ordem 3, 3 e uma da ordem 1, 3. Não, 3, 1, desculpa, que é 3 linhas e uma coluna. Ou matriz coluna, né? Para descobrir o consumo de água diário, é correto afirmar que como que a gente consegue descobrir o consumo diário? A gente vai ter que multiplicar a quantidade gasta, né, pelo tempo, pela unidade de medida que for, né? No caso aqui, ó, torneira é litros por minuto, então eu vou ter que multiplicar aqui, ó, a quantos litros gasta por quantos minutos fica ativo, né? Igual aqui, ó, descarga litros por acionamento. Tem que ver quantos litros gastos e por quantos acionamentos eu tenho. E assim também no chuveiro, no caso litros por minuto, né? Aqui, ó. Quantos litros gastos por quantos minutos tem, né? Vamos ver as alternativas, né? Letra A. A subtração de A menos B resulta em uma matriz de ordem 3, 3, onde cada linha indica o consumo diário de água e cada um dos tipos de casa. Errado, porque como a gente viu, né, quando a gente falou de subtração de matrizes, perante essas duas matrizes, nem subtrair a gente consegue, porque a gente viu que para fazer a subtração de matrizes, a gente tem que ter matrizes com o mesmo ordem de elementos em relação a linhas e colunas, né? Letra B. A soma A mais B resulta na matriz 3, 3, onde cada linha indica o consumo diário de água em cada um dos tipos de casa. É errado também, cai na mesma coisa
da subtração, né? Para fazer esse tipo de conta, a gente tem que ver, ter a mesma relação em relação de linhas e colunas, né? Coisa que a gente não tem nessa matriz, nessas matrizes que a gente está vendo, né? O produto de A transposta vezes B transposta resulta em uma matriz 3 por 1, onde cada linha indica o consumo diário de água de cada um dos tipos. Para a gente fazer esse tipo de conta, a gente não precisa fazer a transposta, a gente pode fazer do jeito que ela está, ok? Então, errado também. Letra D. Com as matrizes indicadas, não é possível utilizar operações de matrizes para se obter consumo diário de cada tipo de unidade. É errado também, porque é possível. Só que a gente tem que multiplicar o tipo e o acionamento, quantidade gasta pela quantidade de tempo ou pelo uso diário desse equipamento, né? Então, vamos ver aí, ó. O produto de A vezes B resulta em uma matriz 3 por 1, onde cada linha indica o consumo diário de água. Isso aí, é a letra D. Porque quando eu multiplicar, ó, essas aqui por essa aqui, essa daqui por essa aqui, eu vou ter, vou criar uma matriz 3 por 1. No caso, somando, né, esse consumo aqui, somando esse consumo aqui, somando esse consumo aqui. Então, ó, a primeira vai ter aqui, ó, 3 linhas e uma coluna, né? Então, a primeira vai ser a soma dessas 3 aqui, pela soma dessas 3 aqui, pela soma dessas 3 aqui. Então, a alternativa correta, a letra E. Número 2. A matriz A, que representa isso aqui, né? Apresenta o consumo de água por equipamento. Na verdade, aqui é a continuação do 1, desculpa. Continuação da correção da 1, ó. A matriz A, ó, representa o consumo de água por equipamento em cada tipo de casa. E a matriz B representa o uso diário do equipamento. Então, portanto, ó, a matriz A vezes B, que vai ser, ó, essa matriz aqui vezes essa aqui, vai resultar no consumo, né, do soma diário de cada tipo de residência, né, com aqueles 3 equipamentos, né? Que aí vai ficar, ó, 10 vezes 40, mais 20 vezes 32, mais 20 vezes 20. Aí depois vai ficar, ó, 6 vezes 40, 15 vezes 32, 15 vezes 20. E depois 3 vezes 40, 15 vezes 32 e 12 vezes 20, resultando, né, nessa matriz aqui, ó, que é 3 linhas e uma coluna. Então, ela é uma matriz 3 por 1, que indica, né, o consumo diário de água de casas em cada um dos tipos de casa, né? Vamos lá, número 3. Questão do Enem. Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas das suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formam uma matriz 4 por 4 e que poderia calcular as médias anuais dessas disciplinas usando produto de matrizes. Todas as provas possuem o mesmo peso e a tabela que conseguiu é mostrada a seguir. É um jeito que ele achou de calcular a média dele, né? Vamos ver lá. Ó, esse aluno ele ficou com 5. Aqui a gente tem os bimestres, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aqui as matérias que ele anotou, né? No caso, matemática, português, geografia e história. E as notas, ó, primeiro bimestre matemática foi 59, o segundo 62, terceiro 45, quarto 55. Ó, só de ver aqui ele já não passou em matemática, porque se a média fosse 6, ó, tá vermelho aqui, vermelho aqui, vermelho aqui. Deu ruim. E aqui, ó, aí em português 66, 7,1, 6,5 e 8,4. Em geografia foi 8,6, 6,8, 7,8 e 9.
Em história foi 6,2, 5,6, 5,9, duas notas vermelhas, e 7,7. Mas aí no somatório, essa nota, o que passou dessa nota e o que passou dessa nota compensou as duas notas vermelhas, né? Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir de uma tabela da tabela por. Então, ó, eu tenho 4, né? 4 bimestres, então eu tenho 4 notas. Se eu quero saber a média por matéria, eu tenho que dividir por 4, né? E lembrando que, nesse caso, meu número, como é uma multiplicação, o número de linhas da primeira matriz tem que ser igual, número de colunas, desculpa, colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda, né? Então, vamos ver lá, ó. Para calcular a média aritmética de 4 notas, devemos somar as 4 notas e dividir o resultado da soma por 4. Ou multiplicar cada nota por 1,1 sobre 4, né? Ou 0,25, também dá, e somar os resultados. A matriz 4 por 4, obtida pelas notas, deve ser multiplicada por uma matriz 4 por 1, né? Lembrando que, ó, 4 colunas tem que ter 4 linhas na outra, né? No qual cada um dos 4 elementos é igual a 1/4, observando as matrizes a seguir, né? A gente está vendo aí como que ficaria a matriz. Ó. Então, ó, eu tenho a matriz das notas, ó, vezes a matriz que ele tem que criar para ele multiplicar usando a multiplicação de matrizes, né? Que aí vai ficar 1,4 vezes 59, mais 1,4 é 1 sobre 4, 6,2, mais 1,4 vezes 4,5, mais 1,4 vezes 5,5, que vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar 5,9 mais 6,2 mais 4,5 mais 5,5 sobre 4. E isso ele vai fazer esse somatório dividir por 4 em cada uma das matérias, né? Dando assim as suas médias bimestrais em cada matéria. Ó. Em matemática ele ficou com uma média 5,5. Em português, não é a segunda matéria? Em português ficou com a média 7,1. Em geografia ele ficou com a média 8,0. E em história, acho que é história. História ele ficou com a média 6,3, né? Mesmo ele estando com algumas notas vermelhas e outras azuis, né? Dentro de história, ele conseguiu uma média dos 3 bimestres com média 6. Se for a média 6, a média do colégio dele, ele passa. E em matemática, se a média do colégio dele for 6, acaba que as notas vermelhas dele abaixaram muito a média dele, a média ficou com 5,5, tá? Vamos para a próxima. Próxima questão. Determine A e B para que a igualdade A mais dessa matriz aqui com essa matriz seja verdadeira, né? Então, ó, eu tenho que igualar isso aqui a isso aqui, isso aqui a isso aqui, ó. Sendo que, ó, lembrando que para conseguir fazer que igualar isso aqui, esse termo com esse termo, eu tenho que ver se essa relação é verdadeira. Então, vamos ver com relação aos outros termos se isso é verdadeiro, né? Então, ó, 10 é igual a 10 e 7 é igual a 7. Então, essa relação de igualdade ela é verdadeira. Então, eu também posso igualar esses termos de cima. Ó. A mais 4 é igual a 2A. Isso aqui, gente, eu fiz na mão porque eu não achei correções dessas questões, tá? Às vezes eu procurei correção, mas aí quando a gente não tem correção ou quando a correção às vezes está um pouco ruim, né, de entendimento, eu prefiro fazer, tá? Aí eu vou ficar com ó, 4 é igual a 2A menos A, né? Porque esse A aqui vem para o lado de cá subtraindo. 4 é igual a A, já achei o valor de A. Então, ó, igualei, ó, B ao cubo é igual a B. Qual número que elevado a qualquer potência
é ele mesmo. É 1. Ó. 1 elevado ao cubo é 1. Então, ó, B é igual a 1. Então, aí já determinei A e B, fazendo com que essa relação de igualdade aqui seja verdadeira. Tá? Se eu substituir A aqui e B aqui, A aqui e B aqui, eu vou ter igualdade nesses termos A e B aqui. Tá? Vamos para a próxima. Sejam A matriz, essa matriz, 2, 3, 4, menos 1, e 0 e 2, e B, menos 2, 0, 7, menos 1 e 8 e 5, determine A mais B transposta. A gente viu mais para trás aí na nossa aula, acho que na segunda aula de matriz, que quando eu falo que A mais B transposta, vai ser a transposta de A mais a transposta de B, que vai ficar isso aqui, ó. A transposta, ó, essa linha, essa coluna vai virar linha, né? E as linhas vão virar colunas. Então, ó, 2, 4, 0, 3, menos 1 e 2. Mais a mesma coisa eu vou fazer no B, ó. Menos 2, 7, 8, 0, menos 1 e 5. Quando eu somar esses dois, ó, lembrando que na soma de matrizes, elas têm que ter as mesmas razões, porque eu vou pegar elemento a elemento. Ó. 2 mais menos 2, menos com mais, menos, então eu vou ficar com 2 menos 2, 0. 4 mais 7, 11. 0 mais 8, 8. 3 mais 0, 3. Menos 1 mais menos 1, menos com menos, menos, menos com menos, mais com menos, menos, então eu vou ficar com menos 1, menos 1. Então eu vou ficar com menos 2. 2 mais 5, 7. Então eu tenho que a soma de A mais B transposta, né, vai ser 0, 11, 5, 3 menos 2 e 7. Próxima questão. Dadas as matrizes A, 3, 1, 4, 4 menos 2 e B, x mais y, x menos y é 1, 1 menos 2, determine x e y para que A é igual a B transposta. Então, ó, 3, A vai ficar normal, né? E eu vou fazer a B transposta, né? Ó, x mais y1, né, que era a coluna que virou linha, e x menos y2. Lembrando que, para fazer essa igualdade dessa relação, eu tenho que comprovar se os elementos que eu conheço estão iguais. Ó. O 1 aqui está igual aqui, então, show. O menos 2 aqui e o menos 2 aqui. Então, essa relação é válida e eu posso fazer essa igualdade. Então, ó, 3 é igual a x mais y, né? Ó, 3 é igual a x mais y. E 4 é igual a x menos y, né? 4x menos y. Eu tenho aqui um sistema, né, que eu posso resolver, começar a resolver pela soma, né? Y mais menos y, vou simplificar, cortei y com y, vou ficar com a 3 mais 4, 7, x mais x, 2. Então, eu tenho que x, ó, é 7 sobre 2. Substituindo x em qualquer uma das duas aqui, ó, eu posso substituir aqui, eu posso substituir aqui, indiferente. Eu substituir na primeira, eu vou ficar com, ó, 3 é igual a 7 sobre 2 mais y. Vou fazer o MMC, né? Que aqui no caso vai ser 2. Que vou ficar com 6 é igual a 7 mais 2y. Então, eu vou ficar com 6 menos 7 vai dar menos 1, é igual a 2y. Então, menos 1 sobre 2 é igual a y. Se eu substituir x e y aqui por esses valores encontrados, eu vou achar 3 e vou achar 4. Então, eu consegui manter essa relação, tá ok? Vamos para a próxima. Determine os valores de x e y na equação matricial. Ó. Tem uma equação de matrizes. Ó.
esse mais essa matriz mais essa matriz é igual a essa daqui. Ó. Então, ó, 2x, y3 mais menos 4, menos 7, 5 é igual a menos 2, 4, menos 6, 8. Então, eu vou fazer, ó, x mais menos 4 é igual a 4, né? Então, x menos 4 é igual a 4, x é igual a 4 mais 4, x é igual a 8. E vou fazer o y, ó, y, né, é igual a y mais menos 6 é igual a menos 6, y menos 7 é igual a menos 6, então y é igual a menos 6 mais 7 e y é igual a 1. Lembrando que, ó, eu já vi aqui, a relação dessa soma realmente vai dar esse resultado. Ó. 2 mais menos 3, menos 2. 3 mais 5, 8. Então, tá certo, tá? Galera, operação de matriz aí foi isso. Deem uma olhada aí nessas resoluções. Qualquer dúvida, é só me chamar. Falou? Grande abraço aí. Qualquer coisa, manda mensagem. Só chamar que eu dou um help para vocês. Valeu aí, grande abraço.